aqui o nosso conteúdo de computação gráfica 2. Agora a gente vai entrar num ponto muito importante, né? A partir daqui, os nossos algoritmos eles vão ter uma mudança no sentido de se aproximar cada vez mais do que é utilizado hoje em aprendizagem de máquinas, computação gráfica, visão computacional e etc. Que basicamente é o seguinte, é o que a gente vai chamar de convolução, certo? Aqui, seguindo o nosso livro-texto, ele vai estar aqui no capítulo 7, que ele colocou aqui, suavização de imagens, ou seja, ele vai aplicar alguns filtros, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui a partir de agora, a gente vai verificar alguns filtros de imagem, certo? Esses filtros são o quê? Basicamente aquilo que a gente vinha fazendo anteriormente, né? Vocês lembram que a gente estava utilizando sempre pixel a pixel, né? Então, a gente percorria toda a imagem e ia manipulando aquele pixel, fazendo alguma operação matemática naquele pixel para que ele e a gente ia mudando, né? Assim a gente fez em vários, nos filtros que nós fizemos. E a partir de agora, a gente vai utilizar uma máscara. Essa máscara, o que que é? Eu vou ter um quadrado, certo? Uma matriz com vários números, certo? Aqui no exemplo do nosso livro, eu vou ter uma caixa 3x3, ou seja, vou ter 3 linhas e 3 colunas, onde eu vou criar uma máscara com alguns valores aqui nesse meu quadrado, e o pixel que vai ser alterado é o pixel do meio, certo? Então eu vou passar essa máscara, esse processo nós vamos chamar de convolução, certo? Então a gente vai passar essa convolução em cada um dos elementos, na imagem toda, tá? Então eu vou passando a máscara, agora eu não vou andar mais pixel a pixel. Eu vou fazer essa máscara, então ela vai andar aqui, ó, 3x3. Então ela vai andar 3 colunas, depois ela anda mais 3, depois ela desce 3 linhas e assim ela vai indo, preenchendo aquele pixel do meio, certo? E a máscara a gente pode utilizar diversos tamanhos, né? Então vejam só que aqui eu já vou ganhar em processamento, porque agora se eu tiver uma imagem muito grande, eu acho que vocês perceberam às vezes que você carregou uma imagem muito grande para fazer aqueles filtros que a gente estava fazendo, que o algoritmo demorava um pouco, porque ele tinha que percorrer toda aquela imagem, né? E agora não. Agora a gente vai fazer operações matemáticas em regiões, tá certo? Então eu posso aplicar uma máscara de diversos tamanhos. Por exemplo, eu posso colocar uma máscara com essa 3x3, uma 5x5 e assim sucessivamente, certo? Então aqui eu vou chamar isso de uma matriz de convolução, tá? Onde o que que eu vou fazer? Um exemplo bem simples, ó. Eu vou ter aqui a minha imagem, nessa primeira aqui, certo? E eu vou alterar esse pixel do meio a partir de uma convolução. Essa convolução eu vou fazer, nesse caso, eu vou multiplicar por essa matriz aqui, ó, né? Essa máscara, 3x3, que aqui no caso tudo zero e apenas 1, né? E ele vai fazer aqui essa multiplicação de matriz, que eu vou chamar de convolução. E no final, a minha imagem resultante, eu alterei esse pixel do meio aqui, ó. Tá certo? Então, esses filtros que nós vamos utilizar agora, utilizando essa convolução, essa matriz de convolução, basicamente é isso. Nós vamos pegar uma máscara e vamos tratar com a figura original com essa máscara, manipulando o pixel que vai estar lá no núcleo, né? Que seria o kernel dele, tá? Então a gente vai ter diversas matrizes e etc. Então com isso a gente vai ter vários filtros. Por exemplo, uma matriz de convolução aqui, né? Vamos fazer algum exemplo. Então esse programinha aqui, que eu não tenho ele instalado, então ó, eu peguei uma imagem e coloquei aqui qual que seria a matriz de convolução. Então a matriz de convolução ele vai ter várias. Eu posso, deixa eu trazer aqui para aqui. Então aqui um exemplo. Se eu quiser alterar eu quero alterar aqui uma determinada característica, né? A gente já viu nos filtros que eu posso, a gente já viu nos filtros que eu posso
manipular a imagem do modo que eu quiser, né? Fazer qualquer filtro que eu quiser. Então aqui nós vamos trabalhar com alguns filtros mais elaborados, né? Por exemplo, esse filtro aqui, ó, essa matriz, onde eu vou botar -1 em cada um desses elementos e 5 aqui no meu centro. Então, que quando eu passo essa máscara aqui na imagem, né, a imagem original é essa aqui, então quando eu passo aqui, eu vou ter um que ele vai chamar aqui de aguçamento, né? Então ele aguçou as cores da imagem. Um outro exemplo de filtro, ó, esse aqui é bem simples. Então essa máscara, ela é uma máscara 3x3 que ele colocou 1 em todos os elementos. Então, quando faço a convolução, né, ele vai fazendo essa máscara na imagem, a imagem resultante é a imagem desfocada. A gente vai ter também, por exemplo, como é que eu realço as bordas. Que eu vou ter é esse filtro aqui, ó. Então o resultado foi esse aqui. Então a gente tem diversos filtros, ó. Eu vou ter um outro filtro aqui que ele vai chamar de destacar o relevo. Então aqui eu apliquei essa minha máscara e eu trouxe e o resultado foi esse daqui, tá? Então veja que agora eu já tenho filtros mais elaborados, né? Esses filtros eu consigo utilizar ele já para uso para imagens grandes e etc, tá? E para a gente conseguir entender um pouco essa matriz de convolução, né? A gente vai fazer um exemplozinho aqui para a gente já começar a fazer. Depois nós vamos incrementar um pouco mais, passar um pouco de filtro passa alta, passa baixa, tá? Por hora, nessa aula, o entendimento que eu quero de vocês é esse entendimento da convolução, tá? É esse entendimento aqui, que eu vou ter minha imagem original e eu vou ter o filtro, tá? O filtro é uma matriz e eu passando esse filtro, né, essa matriz da minha imagem original, eu vou ter uma imagem resultante, tá ok? Não utilizamos mais pixel a pixel agora. Agora a gente vai fazer convoluções por meio desses filtros, ok? Então vamos fazer um exemplo aqui.